No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família, aonde quer que você se encontre, seja no Brasil ou fora do Brasil, aí em outros países, onde se encontram os nossos irmãos e as nossas irmãs também. Deus abençoe grandemente a vida de todos, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Olha, meu irmão, estamos diante de uma palavra onde diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Esse é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Esse Deus que, no princípio, criou ele os céus. Olha, irmã, olha, irmão, ouçam. Deus não criou somente os céus. Não. Deus criou também a terra. Isso mesmo, segundo a Escritura, diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora ouça, diz a Escritura Sagrada que a terra, e a terra era sem forma e vazia. Olha só. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Esse é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que disse para Moisés, segundo a Escritura, Deus disse para Moisés: eu sou o que sou. Olha lá o que Deus disse para Moisés. Esse Deus que no princípio criou os céus e a terra, ele disse para Moisés: eu sou o que sou. Esse mesmo Deus que no princípio criou os céus e a terra, segundo a Escritura, está escrito que esse Deus, ele é santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Esse Deus que, no princípio, criou os céus e a terra. Diz a Escritura que esse Deus, ele é santo, 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 é o Senhor dos exércitos, que é exatamente esse Deus. Toda a terra está cheia da sua glória. E é bom saber e não se esquecer que esse mesmo Deus que criou os céus e a terra lá no princípio, segundo a Escritura, diz a palavra do Senhor, louvado seja Deus, que não fomos nós quem, primeiramente amou ao Senhor. Não, foi exatamente esse Deus quem primeiramente nos amou. Olha que Deus tremendo, né? Louvado seja Deus. Nós precisamos saber, aleluia, que esse Deus que no princípio criou os céus e a terra, segundo a Escritura, aleluia, louvado seja Deus, ele nos
amou primeiro. Veja que esse Deus, irmã, veja que esse Deus, irmão, ele é um Deus amoroso. Isso mesmo. Embora nós não podemos nos esquecer que esse mesmo Deus que no princípio criou os céus e a terra, ele é o juízo, isso mesmo, ele é o juízo de toda a terra. Louvado seja Deus. Esse Deus, exatamente, que no princípio criou os céus e a terra, ele é o juízo de toda a terra. Esse Deus, ele julga e peleja com justiça. Esse Deus que no princípio criou os céus e a terra, ele julga e peleja com justiça, porque ele é o juízo de toda a terra. E é bom saber e não se esquecer de que não fomos nós quem escolhemos a esse Deus, mas sim, foi certamente esse Deus que no princípio criou os céus e a terra, que nos escolheu a nós e nos fez de nós povo seu e ovelha do seu pasto. Louvado seja Deus. O salmista, no Salmo de número 23, ele disse: o Senhor é o meu pastor, né? Louvado seja Deus. De quem estava ali o salmista falando que o Senhor era ali o pastor do salmista. O salmista estava falando exatamente desse Deus que no princípio criou os céus e a terra que era sem forma, louvado seja Deus, e a terra que era também o quê? Vazia. Louvado seja o nome do Senhor. E então o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Louvado seja Deus. Por quê? Porque certamente ele tinha esse Deus como seu pastor. E ele disse, certamente, segundo a Escritura, que ele não tinha certamente falta de nada. Por quê? Porque ele tinha esse Deus, né, que era para o salmista o seu pastor. Ou seja, esse Deus que certamente apacentava o salmista que se coloca, aleluia, como uma ovelha para ser por esse Deus apacentado. Louvado seja Deus. Então o salmista diz: o Senhor é o meu pastor. Então veja, o salmista chama o Senhor, louvado seja Deus, do seu pastor, e o salmista disse, segundo a Escritura, que certamente o salmista de nada tinha falta. Mas isso por quê? Porque ele tinha esse Deus que no princípio criou os céus e a terra como seu pastor. Lá no livro de Jó, no capítulo 42, no versículo 2, Jó abrindo a sua boca, segundo a Escritura, Jó disse: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Ou seja, Jó também reconhece que esse Deus que no princípio criou os céus e a terra, esse Deus tudo ele pode. Louvado seja Deus, independente, aleluia, do que seja, Deus tudo pode. Isso foi Jó que estava ali reconhecendo diante de tudo quanto Jó, louvado seja Deus, teve que enfrentar. Jó reconheceu, aleluia, confessou e disse, lá no versículo 2 do livro de Jó 42, verso 2, Jó diz: bem sei eu que tudo podes. Então Jó estava falando que esse Deus, que no princípio criou os céus e a terra, esse Deus, ele pode tudo. Louvado seja Deus. E que nenhum dos propósitos desse Deus, aleluia, que criou os céus e a terra lá no princípio, nenhum dos propósitos desse Deus jamais poderá ser impedido. É claro que ninguém
impede, aleluia, de Deus fazer o que Deus bem queira e entenda e resolva fazer. Louvado seja o nome do Senhor. E é bom, meu irmão, e é bom, minha irmã, saber que, segundo a Escritura Sagrada, louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. O Senhor Jesus, aleluia, disse que ninguém é bom, senão um, que é Deus. Deus, esse que criou os céus e a terra lá no princípio, ele é um Deus bom e que ninguém é bom como Deus é. Jamais há um sequer bom, a não ser somente esse Deus que no princípio criou os céus e a terra. Aleluia. Está escrito também, louvado e engrandecido seja o santo, precioso e adorado nome do Senhor. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Olha, meu irmão, olha, minha irmã, ouçam. Está escrito em Aos Romanos, capítulo 11. Está escrito em Aos Romanos, no seu capítulo 11, no versículo 36, em Aos Romanos, capítulo 11, versículo 36, está escrito, sabe o quê? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ou seja, todas as coisas foram feitas por esse Deus que, no princípio, criou os céus e a terra. Todas as coisas, elas foram feitas exclusivamente por Deus e exclusivamente para o próprio Deus, esse Deus todo poderoso. Aleluia. A glória é de Deus, foi de Deus e sempre será eternamente somente de Deus. E a glória desse Deus, que no princípio criou os céus e a terra, a glória desse Deus, ele não a dá. Essa glória que é exclusivamente somente de Deus para absolutamente ninguém. Segundo a Escritura, não há santo como é o Senhor. Ou seja, não há santo como é santo. Aleluia, o Criador dos céus e da terra. Olha, o Senhor Deus, ele é tão santo que sem santificação, ninguém verá esse Deus. Louvado seja Deus, porque ele é muito santo. Aleluia. O Senhor Deus disse lá, certamente para Moisés, glórias ao nome do Senhor, aleluia, que a face do Senhor Deus, desse Deus Todo-Poderoso, que no princípio criou os céus e a terra, a face desse Deus não se verá. Isso por quê? Porque certamente, segundo Deus, através do que está escrito na Escritura Sagrada, diz que a minha face não se verá, ou seja, homem nenhum verá a minha face e viverá. Homem nenhum verá a minha face e viverá. Ou seja, não existe jamais sequer homem que veja a face de Deus e viva. Isso segundo a Escritura, pelo que está escrito, certamente dá a entender que foi Deus quem disse que homem, ou seja, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Que Deus tremendo é esse? Que Deus todo-poderoso é esse? Olha, meu irmão, olha, minha irmã, olha o que Deus cria. Deus cria os céus, né? Aleluia. Deus criou lá os céus no princípio. Deus criou também a terra lá no princípio. A terra que era sem forma, não havia formato, louvado seja Deus. E a terra que
era vazia, ou seja, não havia certamente absolutamente nada sobre a terra. Aleluia. E aleluia, louvado seja o santo e adorado e exaltado em grande nome do Senhor. Olha só, a terra era sem forma e vazia e havia trevas. Isso mesmo, segundo a Escritura, havia trevas sobre a face do que, irmão João? Havia trevas sobre a face do abismo. Olha lá onde é que havia trevas. As trevas havia sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, olha só, e o Espírito de Deus se movia, né, sobre a face das águas. Olha só, lá estava sobre a face das águas o Espírito de Deus se movendo, né? E agora Deus dá-lhe uma ordem, certamente Deus dizendo: haja luz, e houve luz. Louvado seja Deus. Por quê? Porque foi Deus quem deu a ordem dizendo: haja luz. E houve luz, porque foi Deus quem falou, foi Deus quem mandou, foi Deus quem determinou. Esse Deus que criou os céus, esse Deus que criou a terra, esse Deus que é santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Esse Deus que disse para Moisés, aleluia, segundo a Escritura, eu sou o que sou. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Deus que criou os céus e a terra lá no princípio, ele é quem ele sempre foi. Deus nunca jamais deixará de ser Deus, independente do que aconteça ou deixe de acontecer. Louvado seja Deus, independente de quem creia ou deixe de crer. Deus é Deus, foi Deus e Deus sempre será Deus. Foi Deus quem por ele e foi Deus quem para ele fez ele todas as coisas. Por isso que a glória é, foi e sempre será somente de Deus. Impressionante. Olha que coisa preciosa. Olha como é lindo saber que, louvado seja o nome do Senhor, não fomos nós quem primeiramente amamos ao Senhor, não, foi o Senhor quem primeiramente nos amou a nós, como está registrado e está escrito: quão grande, aleluia, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece. Por quê? Porque não conhece a Deus. Louvado seja Deus. Se o mundo conhecesse a Deus, ele também conhecia a nós. Que Deus que o mundo precisa conhecer, que não conheceu? Esse Deus que no princípio criou os céus, esse Deus que no princípio criou a terra, exatamente, a terra que era sem forma e vazia, quando havia também o que? Trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movimentando, ou se movendo sobre a face das águas, e Deus dizendo: haja luz, e houve luz. Querido irmão, irmã, não há, jamais haverá alguma coisa impossível para esse Deus. Louvado seja. Por quê? Porque ele é o Todo-Poderoso. Foi ele quem por ele, e foi ele quem para ele fez ele todas as coisas. Por isso que a glória por toda a eternidade é exclusivamente, somente de Deus. Louvado e engrandecido seja esse Deus. E como é bom lembrar e nunca se esquecer. Como é bom lembrar e nunca se esquecer que esse Deus
que no princípio criou os céus e a terra, segundo a Escritura diz que, aleluia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, esse Deus que no princípio criou os céus e a terra é certamente, não resta dúvida, um Deus amoroso, não resta dúvida. Algumas pessoas falam algumas outras frases, mas eu diria que esse Deus é um Deus amoroso. Porque quem primeiramente nos amou a nós, não fomos nós a nós mesmos, mas sim foi Deus. Por isso que está escrito dentro da palavra do Senhor, nós amamos a Deus, porque Ele nos amou a nós. Ou seja, foi o Senhor quem primeiramente nos amou a nós. Esse Deus que no princípio criou os céus e a terra que era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Quando Deus diz, está dito. Quando Deus fala, está falado. Quando Deus manda, está mandado. Ei, escuta, irmã, escuta, irmão. Passará os céus e a terra, mas as palavras desse Deus não passará. Amém? Deus seja eternamente louvado. Alimente-se, minha irmã, da palavra de Deus. Alimente-se, meu irmão, da palavra de Deus. Como o Senhor Jesus disse, segundo a Escritura Sagrada, a Bíblia vai dizer que, aleluia, louvado seja Deus, o Senhor Jesus, aleluia, jejuou 40 dias, né? Com 40 noites. Diz a palavra que depois o Senhor teve o quê? Fome, né? Chegando-se a ele, o tentador disse ao Senhor: se tu és o Filho de Deus, ou se tu és Filho de Deus, ordena ou manda que essas pedras se transformem em pães. Mas a resposta do Senhor imediatamente para o tentador que lhe tentava lá no deserto foi: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, o homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra que sai da boca desse Deus, que no princípio criou os céus e a terra que era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E então disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus abençoe grandemente a todos os nossos irmãos e irmãs. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe tua vida, tua casa e a tua família. Aonde quer que você se encontre, seja no Brasil ou fora do Brasil. Amém? Deus abençoe grandemente a vida de todos. E queremos agradecer a cada irmão e irmã que tem aí feito parte desse humilde e simples canal, para a glória de Deus. Você que tem se inscrito no canal, Deus abençoe. Você que não é inscrito no canal, Deus abençoe da mesma forma. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe grandemente a vida de todos. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir, nos conceder para a glória de Deus. Não se esqueça dessa palavra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Esse é certamente o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que disse ali para Moisés: eu sou o que sou. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus.